Acho que é um privilégio podermos estar aqui, agradecer a vossa presença e podermos ouvir quem se dedica a estes assuntos. A cada realização destas conversas ou destas sessões se torna mais evidente a importância destas conversas, de estarmos olhos nos olhos a falar daquilo que nos preocupa. O luto tem que decorrer depois da perda eu falo de perda e não digo de morte, porque há lutos que decorrem de outros tipos de perda. Portanto, é um processo que tem que ser dinâmico, que envolve não só a dimensão mais emocional, né, como eu me sinto, a dimensão psicológica, envolve também um processo que é social, das relações que eu tenho com as outras pessoas, envolve também uma outra dimensão que é uma dimensão existencial, não é? Que eu penso sobre o que me está a acontecer. Eu pensei que a vida ia ser sempre desta forma e queria ter, por exemplo, toda a minha família junto até ao fim. E depois tem uma outra dimensão que é uma dimensão espiritual, que é também muito importante. A morte, o luto, parece que é sempre um assunto tabu. Como é que a Igreja ajuda a preparar uma morte e o luto? A Igreja prepara, ou pelo menos começa a preparar o tempo da Quaresma com um momento extraordinário, que é o momento das cinzas. Na quarta-feira de cinzas, o que é que acontece? Os cristãos são convidados a receber as cinzas. As cinzas que nos despertam para esta configuração do nosso nada humano. Mas é curioso que nós começamos com isto, as cinzas, que é o que nós havemos de ser. Morte e a perda por morte é irreversível. Eu, depois de ter a perda de alguém significativo para mim, ficarei obrigatoriamente diferente do que era antes. O que acontece é que as pessoas muitas das vezes têm esta dificuldade. Fui-me habituando a isso no aspecto de criar aqui um treino mesmo mental e espiritual também. E esta versão espiritual aliou-se muito também à questão mental e emocional de tentar desmistificar o luto, portanto tentar consciencializar as pessoas, não criar sofrimento à volta disto e sim tornar isto uma questão de consciência e a palavra última que o Dr. Caraqueja disse, da aceitação. De café não são mais que reuniões onde as pessoas se juntam para beber chá e comer bolo e falar da morte. Portanto, cada vez mais a morte é um tabu, nós falamos de tudo possível e imaginário, agora a morte a maior parte das pessoas não gostam de falar. Se enfrentássemos esse medo, se partilhássemos as nossas preocupações com a morte, esse medo tornar-se-ia mais leve. As pessoas que estão em luto e que estão em sofrimento não precisam de medicação, precisam de acolhimento do sofrimento, que é diferente. Se eu tiver uma depressão, naturalmente eu posso vir a beneficiar com um antidepressivo. Mas muitas das vezes, como não há recursos, nomeadamente na área da intervenção no luto, dá-se um antidepressivo e fazem uma coisa que as pessoas dizem de uma forma fantástica: secam as lágrimas. Sabe, Dr. Eduardo, já me secaram as lágrimas, agora já não choro. Culpa e raiva são duas das emoções mais prevalentes nos processos de luto. Eu esconder as emoções, muitas das vezes, é perverso. E as emoções devem ser vivenciadas, não é? Leva-se as crianças ao velório ou não? Dependendo da estrutura familiar, sim e não. Mas sempre perguntando à criança e perguntando o que é que ela imagina que vai ver. Okay? E depois é ir numa dimensão de espetáculo, não é? Vai um menino, que tadinho dele, agora perdeu o pai, o avô, vem um netinho. Não. Resguardar com uma pessoa de segurança. Quando estamos a cuidar de um avô que está em fim de vida e há um adolescente em casa que se recusa a ir ver o avô que está no fim de vida, convencemos os pais a deixarem-no ver ou não intervimos? Tudo tem que ser ajustado. Se é um adolescente que já iniciou um processo de vivenciar da morte, o processo de luto, ou seja, teve a sorte de ter também os progenitores que foram falando com ele sobre o que estava a acontecer, acho muito importante que se ajuste e sim, se está preparado. Eu acho que eles nunca estão preparados, nós também nunca estamos preparados para o desfecho e mesmo para a abordagem ao próprio cadáver, por assim dizer. Tem que haver um prévio trabalho, tem que haver este afago, este calor de quem está também como progenitor, como perto, familiares mais perto,
também cada um ir vivenciando a sua própria dor, mas sobretudo, como eu aconselho sempre em família, falem, conversem, abordem, celebrem aquela pessoa, que às vezes ainda não partiu, não é? Mas se partiu, celebrem a vida dela. Agradeço a vossa presença, agradeço aí em casa. Obrigada a todos.